Osimhen quer deixar o Napoli e o Real Madrid já é um dos interessados. Neymar já tem planos de voltar ao Santos e Tite está mais próximo do Flamengo. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta do Mercado da Bola. Se você tem mais de 18 anos, eu quero te convidar para conhecer a casa de apostas Bet365. A Bet365 é uma casa de credibilidade e é o lugar certo para você que quer unir diversão a apostas com segurança. Fora que na Bet365 você consegue assistir aos jogos ao vivo com qualidade elevada. A Bet365 oferece para você o Pix e todos os outros métodos tradicionais para que você possa depositar e sacar com segurança. A Bet365 proporciona para você acesso aos principais campeonatos do mundo, uma grande diversidade de mercados, odds bem competitivas, fora um layout de fácil navegação. Para se cadastrar agora na Bet365 e receber um bônus de boas-vindas, só clicar aqui no primeiro link da descrição e que estará no comentário fixado e usar o promo code VINI365. Novos clientes podem ganhar até R$200 usando o bônus de boas-vindas da Bet365. Se você apostar pelo menos R$30 no seu novo cadastro, você recebe 100% desse valor como bônus. Caso você tenha algum problema ou alguma dúvida na plataforma, acesse o chat Bet365, que fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder te ajudar. Importante, a Bet365 é destinada apenas para maiores de 18 anos. Então, se você for menor de idade, não acesse a casa. E outra, se você for jogar, jogue sempre com responsabilidade e com consciência, porque a Bet365 é algo para você se divertir, é entretenimento. Não entre na casa achando que você vai ter renda extra, nada disso. Aposte sempre de maneira consciente. A edição dessa quarta do Mercado da Bola vai começar, como de costume, pelo futebol brasileiro. Vamos falar em mais um vídeo sobre um jogador que também pode deixar o Flamengo. Ontem mesmo, trouxe para vocês que o Gabigol já interessa a alguns times da Inglaterra e o volante Thiago Maia interessa ao São Paulo. Agora, segundo informação do Portal Gol, quem também deve deixar o Flamengo para 2024 é o meia Everton Ribeiro, de 34 anos, que tem contrato com o Flamengo justamente só até o final desse ano. E o Flamengo não está demonstrando tanto interesse assim em renovar com o Everton, muito por conta da idade dele. Então, segundo o Gol, o Everton pode nem sair do Rio de Janeiro, já que nesse momento o Fluminense tem interesse na contratação dele e está disposto a oferecê-lo um contrato de 2 temporadas, que para um jogador de 34 anos é um contrato extremamente interessante. Então, nesse momento, segundo o Gol, estão interessados em Everton Ribeiro para o ano que vem. Além do Fluminense, o São Paulo e também o Grêmio. Nessa temporada pelo Mengão, ele acabou perdendo um pouco de espaço, acabou saindo do time titular e como números teve 49 jogos, 2 gols e 5 assistências. O que parece é que ele, Davi Luiz, Felipe Luiz vão ter os seus vínculos, os seus ciclos encerrados com o time rubro-negro. Falando em Flamengo, por um lado eu falei de Everton Ribeiro que pode ir embora. Agora vamos falar do treinador que deve agora assumir a vaga de Jorge Sampaoli. Tô falando do técnico Tite, de 62 anos, treinador que aqui no Brasil foi extremamente vitorioso treinando o Corinthians e tá livre no mercado desde que deixou a seleção brasileira na última Copa do Mundo. Após a Copa do Catar, o Tite não trabalhou mais. Eu já disse em outros vídeos aqui do canal que a expectativa dele era poder treinar um time de ponta do futebol europeu. Só que esses sonhados convites por ele acabaram nunca chegando. Agora, segundo informação do jornalista Vene Casagrande, o Tite está muito perto de assumir o Flamengo. Conversas têm caminhado muito bem e, inclusive, ontem ele já embarcou para o Rio de Janeiro. Só que, claro, o Flamengo só deve anunciar alguma coisa com o Tite depois que demitir o técnico Jorge Sampaoli. E isso ainda não aconteceu. O Flamengo está acertando como vai pagar a multa dele, que hoje está no valor de 15 milhões de reais. Aí sim, após a saída do comandante argentino, o Tite deve ser anunciado. Por conta de alguns erros que o Tite cometeu na seleção brasileira, muita gente subestima um possível trabalho dele aqui no futebol brasileiro. Mas a verdade é que, para nível de Brasil, o Tite tá muito acima. Ainda mais podendo ter na mão um elenco tão recheado como o do Flamengo. Então, se o Tite realmente assumir o Fla,
podem esperar um ótimo trabalho. Agora, indo para o futebol europeu, nós vamos começar pela França, onde por lá o PSG já está querendo renovar com um jogador cria da base, uma peça que inclusive tem sido muito aproveitada pelo técnico Luis Enrique nessa temporada. Eu tô falando do jovem meio-campo francês de apenas 17 anos, Warren Zaïre-Emery. Hoje, Emery tem contrato com o PSG até 2025. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o PSG já está quase certo, está bem próximo de fechar com ele um novo vínculo, já que o time francês enxerga que, para o futuro, para o projeto, o Zaïre-Emery é uma peça-chave, então eles vão renovar com ele a qualquer custo. Zaïre-Emery, que como eu disse, tem se firmado como titular com o Luis Enrique nessa temporada. Ele tem 7 jogos até o momento e uma assistência. Indo agora para o futebol alemão, temos aqui uma notícia muito curiosa envolvendo o atacante inglês Jadon Sancho, de 23 anos. Nesse momento, o Sancho está afastado do elenco principal do Manchester United. Ele acabou brigando com o técnico Erik ten Hag e o ten Hag definiu que não vai reintegrar o Sancho enquanto ele não pedir desculpas. O Sancho está sendo bem resistente nesse quesito, não quer pedir desculpas, então a tendência é de que ele permaneça afastado até a próxima janela de transferências, que se abre em janeiro. E dessa forma, ele deve ir embora do clube, mesmo que por empréstimo. Agora vem o curioso. Segundo informação do jornal alemão Bild, o Borussia Dortmund, diferente do que havia sendo especulado, não tem interesse em contratar o Sancho de volta. O Sancho que viveu a melhor fase da carreira justamente jogando no Dortmund, mas o Dortmund hoje não pensa no seu retorno. Segundo o Bild, alguns dirigentes da equipe alemã não gostariam da volta do Sancho porque ele é um jogador que dorme poucas horas. E por que ele acaba dormindo pouco? Porque, segundo esses dirigentes, o Sancho é viciado em videogame. Então ele fica jogando videogame madrugada adentro. Então isso fazia com que desde a época de Borussia Dortmund ele não conseguisse render 100% nos treinos e chegasse até algumas vezes atrasado. Então essa é a razão pela qual o Borussia Dortmund não quer o Sancho de volta. Dessa forma, os mercados que no momento têm interesse no Sancho são alguns clubes da Arábia Saudita e o Barcelona, mas o Barça tem interesse apenas se for por empréstimo. Jadon Sancho tem contrato com o Manchester United até 2026. Nessa temporada, disputou até o momento 3 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Da maneira que tá, fica complicado você prever qual será o futuro dele. Indo agora para a Inglaterra, vamos agora falar sobre o time do Chelsea, que é um time que há um tempo já tá em crise. Vai treinador, vem jogador, vai jogador, vem jogador. A situação do Chelsea simplesmente não muda. O time tem enfrentado dificuldades em vencer, até mesmo dentro de casa. Então, em meio a uma temporada extremamente conturbada e chegada de diversos jogadores jovens, o Chelsea pretende agora em janeiro ir ao mercado para contratar finalmente um lateral esquerdo mais consolidado, um nome já mais rodado. Porque se vocês pegarem as últimas janelas do Chelsea, tem sido janelas de investimentos sempre em jogadores jovens, jogadores sem tanta experiência no alto nível do futebol europeu. Agora, vendo a situação que o clube está, eles podem mudar um pouquinho o perfil de contratação. Segundo informação do portal italiano Calciomercato, visando reforçar sua lateral esquerda, Maurício Pochettino está de olho em 2 novos nomes. Um é o lateral esquerdo italiano Federico Di Marco, que joga na Inter de Milão. O outro nome é um rival do Di Marco, o lateral esquerdo francês Théo Hernandez, que joga na equipe do Milan. Ambos têm 25 anos e ambos estão em grande fase. Di Marco mesmo foi um dos melhores laterais esquerdos do futebol europeu na última temporada, ajudando a Inter a chegar até a final da Liga dos Campeões. O Théo Hernandez conseguiu com o Milan chegar até a semifinal. Então, são 2 ótimos nomes que nesse momento o Chelsea está de olho. E detalhe, agora em janeiro já é praticamente certo que Marc Cucurella vai deixar o Chelsea. A ideia dos Blues já era ter negociado Cucurella por empréstimo nessa última janela, mas o Manchester United não quis, no fim, ficar com o jogador. Então a tendência é de que o time do Stamford Bridge se livre de Cucurella agora em janeiro. Apresentando os números para que vocês possam fazer as suas comparações. Nessa temporada pela Inter de Milão, Di Marco em 6 jogos tem 1 gol e 3 assistências. Já Théo Hernandez pelo Milan tem 5 jogos e 1 gol marcado. Agora vamos para a Espanha para falar de um jogador que interessa tanto a Real Madrid quanto a Barcelona. Eu tô falando do jovem atacante espanhol Nico Williams, de apenas 21 anos, que hoje tá no Athletic de Bilbao. O Nico Williams, que é irmão daquele mesmo jogador, o Iñaki Williams, que tá no Athletic de Bilbao já há bastante tempo. Hoje, o Nico Williams tem contrato com o Athletic só até junho de 2024, o que significa que agora ele está no seu último ano de contrato. E é justamente aí que entram na cena Real Madrid e Barcelona. Segundo informação do jornal Catalão Esporte,
Como o Nico Williams está agora indo para o fim do seu contrato com o Athletic Bilbao e ainda não acertou um novo vínculo, então o Real e o Barça analisam a possibilidade de contratá-lo a custo zero quando esse contrato chegar ao fim. E o Sport foi até mais além, dizendo que hoje não só Real Madrid e Barcelona estão de olho em Nico Williams, mas outros times da Premier League também. Nico Williams, que nessa temporada pelo Atlético até o momento disputou 4 jogos. Ele ainda não marcou nenhum gol, mas já deu 4 assistências. Agora, mais uma vez no mercado da bola, é hora de falarmos de Neymar. E aí você pode se questionar, como o Neymar tá de novo em assunto no mercado da bola, sendo que ele foi há poucas semanas jogar no Al Hilal? Pois é, a questão é que o Neymar está novamente no mercado da bola porque ele já teria planos para o que ele vai fazer depois do Al Hilal. Hoje o atacante de 31 anos tem um contrato com o clube saudita que vai até junho de 2025, ou seja, o contrato dele com o Al Hilal se encerra um ano antes da Copa de 2026. E segundo informação do jornalista Ademir Quintino, o Neymar já tem planos para o que ele vai fazer quando ele deixar o Al Hilal. Segundo Ademir Quintino, hoje a ideia do Neymar é voltar ao futebol brasileiro ao fim do seu contrato com o Al Hilal e jogar no Santos. Ele quer fazer um ano de preparação no futebol brasileiro antes de ir para a Copa do Mundo de 2026, que será a última da sua carreira. Então ele quer agora aproveitar para ganhar dinheiro lá na Arábia Saudita, jogar pelo Al Hilal, mas depois faz parte do planejamento dele, um ano antes da Copa, se preparar aqui no futebol brasileiro, jogando pelo time que o revelou e também jogando próximo dos torcedores brasileiros. Neymar, que desde que chegou ao Al Hilal, ainda não marcou o seu primeiro gol. Ele tem 3 partidas até o momento, não balançou as redes e tem 2 assistências. Então, segundo Ademir Quintino, foi até uma estratégia do Neymar e do seu pai ele não assinar um contrato de 4 temporadas com o Al Hilal, e sim um contrato de 2. Agora chegamos ao principal assunto do vídeo, que é o assunto que está mais em alta, que é envolvendo o futuro do atacante nigeriano Victor Osimhen, de 24 anos, com a equipe do Napoli. Vamos só recapitular o que aconteceu na temporada passada. Na temporada passada, o Osimhen arrebentou no Napoli. Ele foi o artilheiro do campeonato italiano e guiou o Napoli, junto com o Kvaratskhelia, para o Napoli voltar a conquistar o campeonato italiano pela primeira vez após mais de 30 anos. Então ele é um cara importantíssimo na história do clube. Independente do que aconteça daqui para frente, o nome do Osimhen já está marcado. Inclusive, o Napoli na temporada passada foi bem também na Liga dos Campeões, muito por conta do rendimento do Osimhen. Agora, segundo informação do jornal britânico Daily Mail, o Osimhen já definiu que ele quer deixar o Napoli já na próxima janela de transferências, agora no mês de janeiro, e já estão interessados em sua contratação alguns clubes da Arábia Saudita, que já haviam tentado contratá-lo na última janela, e o Real Madrid, que ainda precisa de um novo camisa 9 porque não fez essa reposição desde que o Benzema foi jogar no Al Ittihad. Agora eu vou explicar para vocês o porquê do Osimhen de uma hora para outra querer ir embora, sendo que ele vem tão bem até nessa nova temporada. É o seguinte, nesse jogo do final de semana pelo Napoli, o Osimhen acabou desperdiçando uma penalidade, o que para ele é, obviamente, muito ruim. Só que depois, nas redes sociais, o perfil oficial do Napoli fez algumas publicações zombando do próprio Osimhen. Então, o Napoli fez um perfil zombando do seu melhor jogador. E isso acabou irritando bastante o Osimhen, porque fizeram alguns vídeos dele perdendo o pênalti, colocando voz fina nele, implorando para a arbitragem por um pênalti. Isso não pegou bem com ele. Então ele prontamente já conversou com seu empresário, conversou com seus advogados e deixou bem claro que tem a intenção até de processar o Napoli. E além de processar, é óbvio que ele tem agora também em mente essa ideia de ir jogar em outro clube assim que a janela abrir. Inclusive, há registros do Osimhen chegando hoje no treinamento do Napoli e ele não quis cumprimentar nem os seus companheiros de time. Realmente ele tá bem irritado. Osimhen, que como eu disse, tá bem de novo nessa nova temporada pelo Napoli. Ele foi o artilheiro do time na última temporada e nessa até o momento, em 6 jogos, já marcou 3 gols e deu uma assistência. Então, como eu disse, em meio a esses problemas que ele tem enfrentado lá no Napoli, Real Madrid e alguns clubes da Arábia Saudita estão de olho. E sendo bem sincero, pro Real Madrid, contratar o Osimhen em janeiro pode ser uma baita oportunidade de mercado. Porque o Real Madrid tem sentido a ausência de um camisa 9. Tanto que quem tem marcado os gols do time nessa temporada tem sido o Bellingham. Porque o Rodrigo, principalmente, tá sentindo a falta do Benzema. É que o Vini até então jogou pouco porque se machucou. Mas o Rodrigo é nítido que, sem um jogador de referência, ele está sentindo. Você poder ter um Osimhen para a vaga do Benzema pode ser uma oportunidade perfeita. Agora eu queria muito saber a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou das notícias desse vídeo e principalmente dessa história do Osimhen querer ir embora após ter sido zoado pelo próprio clube nas redes sociais. Eu quero ver agora a sua opinião sobre esses assuntos aqui nos comentários.
Então, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. E então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!